Muito bem, bom dia a todos. Iniciando então o nosso bate-papo de abertura aqui no site Leandro Stormer. Tudo bem com os amigos? Espero que sim. Dia 22 de maio, são exatamente 9 horas e 55 Muito bem, minutos. bom dia a todos. Está no ar o chat que monitora a movimentação da abertura dos principais ativos. Você que acompanha ao vivo, quiser interagir com a gente, chat que fica logo à minha esquerda. Ok? Muito bem, deixa eu só me organizar aqui. Bom, então temos o mini índice trabalhando estável no momento, num dia em que houve uma abertura em gap de baixa, né, de mais de 600 pontos, 1% de queda, o mercado recuou até a linha da água e sente aí a linha da água como resistência. Né. Nesse patamar vai entrando pressão de venda, já houve chamada de venda, digamos assim, num gráfico mais curtinho, aí num gráfico de 5 minutos, né. E num gráfico de 15 está sendo formado aí o candle preto, né, o candle vendedor. Para quem aceita esse tipo de argumento, seria uma estratégia tecnicamente correta para se trabalhar. Né? Dentro da nossa abordagem, não é um sinal operado. Né? Nós vamos buscar trades de venda se o mercado vier a fechar abaixo da mínima do dia. E trade na compra somente se o mercado vier a romper a linha da água. Tá? Então, esse tipo de sinal, ele não é operado dentro da nossa abordagem. Embora, como eu já falei, existem inúmeras estratégias, né, possíveis do indivíduo trabalhar. No momento, então, índice futuro sentindo a linha d'água do dia. Deixa eu só confirmar se está tudo ok, com o som, com a imagem. Está tudo certo a princípio. Beleza. Então, sejam bem-vindos aí todos os amigos que agora estão chegando. O dólar, WDOM 15. O dólar abre em gap, leve gap de baixa no dia de hoje. Tá? Estamos tendo aí a formação do primeiro movimento, trades na compra a partir do momento que houver a marcação do primeiro movimento. E o primeiro movimento é marcado assim que eu tiver um candle que tenha a sua mínima abaixo do candle anterior, ou seja, assim que eu tiver a formação de um topo. Tá? Então, a gente pode muito bem ter um movimento parecido com esse, né? Movimento direcional. A gente só vai poder dizer que o primeiro movimento acabou quando houver a marcação de um topo. Marcou um topo, se um candle fechado acima desse acontecer, aí sim, há argumento de compra dentro da nossa abordagem. Tá? Então, dólar positivo aí nessa manhã, querendo sair do suporte aqui no gráfico diário, né? Tentando marcar um fundo aí no gráfico diário. Tá? Embora ainda dentro de um triângulo simétrico. Em relação às commodities, CCMU 15 vai respondendo bem aquela entrada comentada pela média móvel de 9 períodos, exponencial, estratégia clássica utilizada para operar o milho. Ontem o milho fechou acima da média móvel de 20, então quem opera a média móvel de 20 modificada teve uma nova sinalização de entrada. No semanal, o milho vai deixando um potente candle de fundo, sugerindo aí um retorno à média de prazo maior. Tá? Aqui no diário, depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo, confirmado pela divergência, o mercado monta um fundo e sugere agora então uma correção ABC. Em relação ao boi, BGI V15, contrato de outubro. Tá? Contrato de outubro, trabalha dentro de uma movimentação mais lateral. Embora já tenha gerado entrada por média móvel de 9, né? Entrada de fechamento, não houve a violação da máxima do candle que fechou, né? Acima
da média. O mercado não superou a máxima ainda, não confirmou então a entrada. Ok? No semanal ainda há espaço para correção até a média móvel de 21 semanas. Embora, se o mercado conseguir fechar acima da média móvel de 9 semanas, já é uma sinalização bastante positiva. Afinal de contas, quem opera por média móvel de 9 vai estar montando posições no fim desta semana. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas possíveis táticas de guerrilha. Aqui, bolsa financeira. Deixa eu abrir o site para vocês e lá eu tenho os rastreamentos que buscam as possíveis táticas de guerrilha. Então, aqui, né? Vamos lá. Então, aqui, Event 3 seria um papel operável. A gente pode verificar. Ué. Assim, eu tô no semanal da Event 3. O que é isso? Ah, não. Isso que ele rastreou os de ontem, né? Então não é isso que a gente está buscando. Aqui. TRPL. Olha, TRPL é aquele cenário, né? Em que eu tenho os critérios mínimos aparecendo, mas não é um cenário para guerrilha, né? O papel está saindo da média, cenário de ignição, não é o momento que a gente busca esse tipo de estratégia. A princípio é isso. Não tem nenhum ativo mais melhor enquadrado, não. Em relação às posições que estão em aberto, eu posso colocar para vocês alguns ativos, né? Marco Polo, ontem foi dada a segunda entrada da posição que foi iniciada no dia 15. Então temos duas posições em aberto. Tá? Temos uma venda em aberto de CCRO3. Na realidade, exatamente, CCRO3 deu RP ontem, né? Então agora o stop está na máxima de ontem. Certo? Vamos deixar o alarmezinho ali para nos avisar. O que mais? Existe uma posição aberta em EQTL, entrada de correção. Ontem foi dado trade de Itaú. Oi? Sim, EQTL sim. A gente está na... Esse aqui é o método Leandro. Então a EQTL tem posição aberta por setup de correção. Itaú foi dada ontem. Coincidentemente também foi dada entrada por FR2 em Itaú. O que mais? VLID 3. E essas são as posições então em aberto. Tá? Muito bem. Então com o mercado resumido, enquanto a maior parte dos ativos aí não abre, né? Vai abrindo, melhor dizendo, a gente pode abrir para a resposta de perguntas. Então vamos lá. Vamos lá. O Marcos, o seguinte, bom dia Vlad. Analisando o OBV da Vale 5, o mesmo não estaria iniciando um Advanced Break para compras? Olha, essa estratégia, Marcos, do Advanced Breakup, no caso, ele originalmente foi desenhado para ser operado no FR 14, tá? Então eu não posso te afirmar se no OBV dá para utilizar também. Teoricamente sim, né? Embora a grande diferença é que o OBV ele é um indicador que ele não é oscilador, né? Então ele pode ir ao infinito, né? Pode subir ao infinito. Então ele não tem a mesma temática do IFR que vai de 0 a 100, né?
E na realidade aqui pelo OBV a leitura seria negativa de Vale 5, né? Afinal de contas a Vale perdeu o fundo. O indicador perdeu o seu fundo, o que sinalizaria que a Vale tem maior probabilidade de perder esse patamar. Tá? A leitura por esse indicador, né? É claro. Então, como o OBV não é um oscilador, na minha leitura não faz muito sentido não trabalhar e buscar Advanced Breakup ou Breakdown no OBV. Então aqui o Paulo também já tinha pedido uma avaliação de OBV, do OBV da Vale, né? Pelo OBV da Vale, a leitura seria que o papel perderia o fundo. O Luiz pediu uma avaliação de VLID e RADL3. VLID, papel que gerou entrada há 2 dias, dia 19, né? Entrada de rompimento, rompeu não só esse triângulo mais curto, essa congestão aqui do último mês, mas também topo histórico. O papel vai em busca da sua linha de referência, seja essa linha amarela aqui, ou essa linha pontilhada, não sei qual a linha que o mercado vai respeitar, se for até lá, é claro. Tá? Uma segunda posição está planejada aqui em 48,40, que é o topo anterior, inclusive, né? Que é a zona de suporte dada pelo topo anterior. Tendência de alta, expectativa positiva. Não tem muito o que falar. Além disso, RADL é um papel que trabalha dentro de uma forte tendência de alta, não quer saber de corrigir, né? Já tem várias e várias semanas aí que segue na mesma direção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de alta consecutiva. Em algum momento deve existir algum tipo de correção, mas por enquanto nada, né? Não tem nenhum tipo de divergência, o papel não está tocando nenhuma linha de referência. Então, por incrível que pareça, o papel deve continuar em alta, pelo menos a leitura de prazo maior. Tá? Todo tipo de stop e a reversão dessa leitura se dá com o mercado perdendo o fundo aqui em R$ 36. Alguém que nos identificou pediu uma avaliação de Embraer, se ainda tem espaço para subir. Bom, Embraer limpou o seu gráfico ontem, né? Se a gente olha para o nosso lado esquerdo, a próxima resistência relevante mesmo fica só lá em 26,20. O papel montou ontem um pivô de alta. Tá? No momento que a gente avaliava o mercado, não era um volume tão importante. No final do dia acabou entrando o volume, né, e trazendo o volume até a média. Mas seria uma entrada que a gente poderia ter produzido. Quem não entrou ontem, quiser deixar uma ordem pescando aqui no fechamento, não seria um tanto quanto errado. Tá? Então, essa é a Embraer. É possível buscar agora a operação em R$ 24,00 no topo anterior, que é o patamar de suporte. Dado pela cabeça do pivô, né? M marcante. A M marcante diz o seguinte: podemos considerar pullback de um triângulo simétrico em SBSP3, considerando com o suporte 18,40. SPSP3. Deixa eu ver se eu consigo ler a mesma figura que tu, M marcante. Esse triângulo aqui que você está vendo, talvez? Eu não sei qual é o triângulo que você está vendo. Acredito que seja esse, né? Então o papel está tocando aqui a linha de referência do antigo triângulo, né? Deixou ontem o candle comprador em cima da média móvel. Isso aqui é o ponto contínuo, né? É uma entrada válida, o papel tem espaço para subir até o topo anterior. Ali na faixa dos R$19,90, R$20, a gente tem uma LTB que conecta 2013 e 2014. O Kai diz o seguinte: Vlad, essa contagem na Vale virou tudo onda 1 e agora onda 2 e parece que está iniciando uma 3. Sim, conforme a gente eu deixei demarcado aqui na Vale, né? A princípio,
Tá? A gente teve 5 movimentos para cima. É impossível saber se isso aqui é uma onda 1 ou uma onda A, né, de uma correção ABC de prazo maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5 da 1 ou da A, não sei. Aqui a onda 2, né? Ou B. Que também nos 60 minutos dá para verificar fácil, né? Que é a correção em 3 tempos. Tá? Então agora, o esperado seria sim um movimento dessa magnitude. É um ponto de compra, inclusive, para quem trabalha com ondas de Elliott. Eu até coloquei que essa entrada aqui nesse dia, né? Aqui no dia 19. Tá? Lembro que quando o mercado estava tocando a média móvel de 21 períodos aqui no gráfico diário, eu coloquei, bom, depois de 5 movimentos, o mercado costuma vir até o fundo da 4. Exatamente o que ela fez. Tá? Então o esperado seria sim esse movimento aqui, sendo tudo isso aqui uma onda 1 ou A, aqui a onda 2 ou B, e agora possível onda 3 ou C, né? Com o mercado vindo em busca da LTB de longo prazo, que é essa aí que está desenhada no gráfico. Tá? Essa é uma possibilidade. E a entrada já estaria sendo acionada, né? Tá aí o pivô de alta acontecendo nos 60 minutos. Existe 5 ondas de alta numa onda maior 1. Todo movimento de impulso ele é composto por 5 ondas, Kaikai. Então onda 1, 3 e 5 é composto por 5 ondas. Tá? Em breve a gente vai estar trazendo de novo, melhor, vai dispor no nosso site ali o curso do Paulo Caldas, né, que é o nosso instrutor parceiro eliotista aí para o pessoal aprender a contar. É composto por 5 ondas. Tá? Por enquanto, quem quiser se aprofundar e conhecer um pouco das ondas, tem um treinamento do Lauro disponível aqui, né? Que é aqui, simplificando ondas de Elliott. Ok? Eu vou deixar o link aqui, quem se interessar pode adquirir. Pessoal questionando sobre o mini índice, mini dólar, se já terminou o primeiro movimento. Então vamos dar uma olhada. Então temos aí nos 15 o índice futuro, que abriu em gap de baixa, sentiu a linha d'água como resistência, né? Num gráfico menor de 5 minutos, bem quando a gente iniciou o chat, a gente colocou que existia argumento de venda aqui, né? Quem trabalhou essa venda já pôde até realizar parcial, né? Já deu mais do que o risco. Mas, dentro do modelo que a gente opera, trade na compra acontece só se o mercado romper a linha d'água. E trade na venda se o mercado perder a mínima do dia. Tá? Em relação ao dólar, ainda não houve a finalização do primeiro movimento. O Daniel diz o seguinte: Vlad, CROT 3, fiz uma compra em 12,22 na quarta, stop 11,63 e RP em 12,79. Dá para acreditar no alvo mais longo para o rompimento ou foi muito rápido? Como assim foi muito rápido? Não entendi. Mas deixa eu pontuar aqui os teus patamares de entrada. Então diz o Daniel que fez uma posição em 12,22. Aqui assim. Botou stop em 11,63. Aqui abaixo do fundinho, perfeito. E tá com RP em 12,79. Então já o RP já acionou, né? O RP já bateu, acabou de bater. Ele questiona se dá para acreditar num alvo mais longo. Olha, a grande questão é que CROT está cheio de resistência nesse patamar aqui, né? De 13, 13,65. É a máxima desses topos aqui de janeiro, né? Nesse patamar também tem a máxima aqui do mês de fevereiro, do fim de fevereiro, a linha de referência do canal de alta que pode estar aqui ou pode estar aqui.
né? Então na minha leitura, tu faz bem em realizar nesse patamar de preço. Aqui é uma zona muito confusa, de muita memória aqui, né? Agora, se o mercado ultrapassar essa faixa de preços, aí sim, aí o mercado deve voltar lá para os 18. Porque não tem resistência relevante, né? O mercado caiu em linha reta. Nina pediu avaliação de Bradesco, BBDC4. Eu vou ajustar o gráfico. E aí temos o gráfico do Bradesco. Os bancos que apanharam bastante essa semana, né? Bradesco perdendo 10% essa semana. O setor como um todo, né? 6% aqui no índice financeiro. Itaú também apanhou bastante, né? A entrada de Itaú ontem, inclusive, tem stop mais abaixo, 35,20, propósito. Isso está relacionado à ideia do ajuste fiscal que o Levi está cogitando aumentar os impostos em cima do lucro de banco. Perfeito. Então, acho que vocês ouviram o Stormer aí comentar pelo fato da Levi estar cogitando aumentar o imposto dos lucros dos bancos. Tá? Em relação à avaliação aqui de Bradesco, tá? Bradesco no diário tem uma tendência de baixa, né? Zigue-zagues descendentes no diário, de prazo mais curto. Dentro dessa tendência de baixa, o papel já cai a 1, 2, 3, 4, 5 dias. Dentro dessa queda de 5 dias, o papel está tocando uma linha de referência aqui, né, de um triângulo simétrico. Então há espaço para um repique, para um retorno à média. Tá? Ontem já houve uma pequena sinalização aqui que foi a sombra inferior, né? Mas o papel não quer saber de marcar fundo. Tá? Então o papel está num período para se aguardar algum tipo de retorno à média. Não seria o ponto ótimo para se trabalhar uma venda aqui no gráfico diário, né, depois de 5 dias de queda. O ideal seria esperar um repique até o fundo anterior, até a média, para aí sim trabalhar uma venda. Tá? Um cara mais agressivo pensaria em compras aqui em Bradesco. Tá? Coloca lá uns 60 minutos, qualquer fundo que for marcado aqui, o cara poderia trabalhar uma entrada. CCRO3 aciona o stop gain da posição vendida exatamente agora. Posição que foi dada no dia 11. Tá? CCRO3. Tá? Então, venda por rompimento. Acionou stop gain em 15,37. Trade encerrado no lucro. Então, deixa eu avisar aqui as pessoas interessadas. Legal. Poderia comentar o índice, o dólar. Acabamos de comentar, Simon. Volta no tempo um pouquinho ali que você vai encontrar a análise. Tá? No vídeo você tem a opção de voltar a linha do tempo, né, para encontrar a avaliação. Pergunta. Marco Polo apresentou um falso rompimento de topo histórico. Agora vai descer muito. Marco Polo, topo histórico. Como assim? Topo histórico da Marco Polo tá lá em R$7, 6,80. O papel tá R$3. Topo histórico, acho que você está confundindo alguma coisa. Tá bem longe do topo histórico. Tá? A Marco Polo gerou uma entrada de rompimento no dia 15 e só há caracterização do ponto de vista gráfico de falso rompimento se o mercado fechar abaixo da mínima do candle que rompeu. Tá? Tecnicamente isso aqui não é falso rompimento, só se fechar abaixo da mínima do candle que rompeu. E a mínima do candle que rompeu está em 2,96. Se fechar algum dia abaixo disso, aí sim a gente vai poder dizer, ó, legal, Marco Polo rompeu falso. Um exemplo de rompimento falso. Isso é rompimento falso. Rompeu aqui no dia 12. Tá? Onde é que está a mínima desse candle? A mínima desse candle está em 42,20. Rompimento falso. Só aqui foi possível afirmar que isso aqui foi um rompimento falso. Até aqui,
não era possível afirmar isso. Só aqui. Tá? Vamos ver como é que está o tempo. Ainda tem alguns minutinhos, dá para seguir aqui respondendo as questões. October pediu avaliação de BBSC3, abrindo uma barra vendedora gigante, o que sugere como a sombra assim. BBSC3. Verdade. Então aqui foi um dedo gordo, né, que a gente chama. É alguém que vendeu uma quantidade maior na abertura e teve que refazer posições logo em seguida, né? Então essa sombra aqui é exatamente essa característica. Tá? É exatamente por isso que a gente costuma trabalhar com stop não automático, né, para evitar esse tipo de situação. Tá? Eu, sinceramente, não vejo muito o que fazer aqui em BBSC3. O papel está fechando a semana com a queda aí de 5, quase 6%, marcando o topo no gráfico semanal. Tá? Sugerindo um retorno até a média móvel de 21. Percebe que a média móvel de 9 está sendo quebrada para baixo. Então, há espaço dentro de uma leitura de prazo maior para busca aqui da média móvel de 21, que está lá em 32. E isso acontece depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para cima. Tá? Então eu não, apesar disso aqui ser um candle comprador que perfura a banda de Bollinger, existem até estratégias que trabalham isso aqui, né? Eu particularmente não fico muito tranquilo nessa posição, embora entendo completamente quem esteja montando posição aqui. Tá? A estratégia clássica de Bollinger no mercado fura a banda e deixa uma sombra furando ela. Só que percebe que logo acima já tem as médias, né? Então tu não tem muito espaço para buscar tirar alguma coisa desse movimento, né? Ok. Vamos dar mais uma olhadinha no índice, então, antes de terminar. Deixar todo mundo alinhado quanto à situação do mercado para hoje. Índice futuro, então, sentindo a linha d'água como resistência. Tá? Eu até coloquei, quem era mais ousado poderia trabalhar uma venda aqui. Mas é uma venda um pouco mais ousada, né? Mais difícil, tanto, por isso que a gente não opera de maneira sistemática isso. Os nossos pontos de entrada, dentro de um dos modelos que a gente opera, fica acima de 57 e 720, um candle fechado acima disso. Tá? Ou se o mercado fechar abaixo da mínima do dia. Dentro dos 60 minutos, a média de 21 está apontando para baixo. Então, o ideal aqui seria buscar daningas de baixa, a favor da média, a favor da tendência, a favor do viés, nesse prazo operacional. Tá? Já no dólar, o primeiro movimento ainda não foi finalizado. O mercado está fazendo ainda o primeiro movimento que não acabou. Nos 60, a média que está virada para cima autoriza compra por Dunningans de alta, né? Então percebam, quem opera Dunningan de alta teve entrada aqui, né? Foi o último Dunningan de alta que apareceu aqui. Então aí o Dunningan de alta, o cara deixou o start lá, foi bater hoje, tá? O alvo desse Dunningan acabou de ser atingido, 30,68, com 30,68,5, né? Então teria que esperar um novo Dunningan de alta para poder atuar aqui nos 60 minutos. Quem é que está chamando a atenção? CROT, subindo aí mais de 3%. É a alta mais relevante dos ativos mais líquidos. A Vale acordou bem hoje, mas nada demais. Quem operou por tática de guerrilha fechou posição no lucro. Tá? A entrada por guerrilha aconteceu há 2 dias atrás, aqui em 16,97. A saída aconteceu a 17,03, 5 centavinhos, então deu para comprar alguns chiclete aí com lucro, né? Então deu stop no tempo aqui por tática de guerrilha, que não tem nada a ver com aquela contagem de ondas que a gente fez. Tá? Guerrilha é uma coisa, a ilha é outra coisa.
Que mais? Ponto de vista negativo, PSSA 3, queda de mais de 3%. Foi um papel que a gente tinha uma posição de rompimento aqui no dia 4, em que a conduta de stop do tempo se demonstrou efetiva, né? A gente foi trazendo stop a partir do 10º dia para cada nova mínima. A gente acabou saindo aqui com um pequeno prejuízo. E o mercado acabou afundando, né? Na semana aí, PSSA cai 7,5%. Sula 11 também tem uma queda relevante hoje, testando o fundo anterior. Aqui no gráfico intraday está chamando o comprador, né? Olha aí nos 10 minutos, já deixou um bonito candle em cima do suporte. E basicamente é isso. Eu vou então encerrar o nosso chat. Estamos disponíveis em texto no LS Live, a área destinada aos nossos clientes. Então você que é nosso cliente e quiser nos acompanhar, é só nos chamar em texto. A transmissão em vídeo começa em 45, 50 minutos. Um abraço a todos, ótima sexta-feira.